Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão assistindo, né, dependendo do horário em que cada um esteja assistindo. Hoje o programa Fé Política está sendo gravado e será disponibilizado depois no canal de YouTube Um Bispo contra Todas as Cercas, né? E ano que vem eu espero poder voltar com os programas ao vivo, as lives do canal, né? Então, eu quero aproveitar aqui para divulgar que, para poder voltar com as lives, para angariar recursos para manter o canal, eu estou lançando a campanha Causa da Vida, né? Desde que eu conheci o Dom Pedro Casaldáliga e que ele me pediu para nunca esquecer as causas da vida, é a causa da minha vida lutar por essas causas, né? Ou seja, lutar pelos direitos humanos através da comunicação, né? E, além de manter o canal, eu pretendo criar um site jornalístico para dar prosseguimento nessa missão, né? Então, eu peço que vocês que estão assistindo entrem no site benfeitoria.com/projeto/causa da vida, benfeitoria.com/projeto/causa da vida, que lá está tudo explicado sobre como você pode contribuir. Bom, eu estou aqui hoje com um entrevistado muito especial, que é o padre Assis Tavares, né? Estávamos até brincando aqui que talvez seja meu parente distante, né? Temos o mesmo sobrenome. Ele é um missionário de Cabo Verde, né? Que atua na Vila Prudente, né? Sim. Na periferia de São Paulo. E uma situação recente tem feito com que ele sofra perseguição dentro da igreja. Mas antes de falar sobre essa situação específica, eu vou pedir que o padre Tavares, padre Assis, você prefere ser chamado de padre Assis, né? Eu vou pedir que o padre... Tanto faz. Tanto faz, tudo bem. Então, vou pedir que o padre Assis conte um pouco aqui para a gente, para os espectadores que vão estar assistindo a esse programa, conte como é que ele chegou ao Brasil e, principalmente, como é que descobriu que o Cristo tem cabelo crespo, que o Cristo é do povão, que o Cristo caminha com o povo das quebradas, né? Esse Cristo das favelas aí que o padre Assis descobriu. Eu quero saber como é que ele chegou a esse Cristo. Foi aqui no Brasil ou foi em Cabo Verde? Como é que foi isso, padre? Conta um pouco para a gente. Então, paz e bem para você, Ana, para todas as pessoas que estão assistindo a gente, certo? Então, o Assis nasceu numa família católica, cresceu numa família católica, mas que somou a fé e a filantropia, certo? Uhum. Então, quando você soma isso, é um casamento perfeito, né? Perfeito. Eu cheguei aqui por conta que eu sou missionário espiritano. Conheci o primeiro contato meu, o padre Patrick Clark, que é espiritano. Eu conheci ele na Jornada Mundial da Juventude, Ana. Em que ano? Na Alemanha, 2005. Na Alemanha, quando foi na Alemanha? 2005. Uhum. O que você estava fazendo na Alemanha para você conhecer o Patrick Clark? Justamente, Você foi para a jornada ou você estava fazendo outras coisas lá? Não, eu estava fazendo filosofia em Lisboa, porque eu estudei, né? A filosofia fiz em Lisboa. 2002 a 2005, eu estava na PUC de Lisboa, certo? Certo. E foi justamente em 2005 que eu conheci o Patrick Clark. 2006, 2007, estava em Amazonas, Tefé, onde fiz o meu estágio. Sim. Né? 2007, 2012, terminei a minha formação em Paris. E mais o diálogo e mais o mestrado em Paris. Então, você foi para a Alemanha, veio para o Brasil e depois foi para Paris e voltou para o Brasil, é isso? Isso. Só que é legal porque o contato com os meus,
com a favela, eu tive em 2005, com jovens que ainda usavam Orkut. A antiga rede social que não existe mais. E foi Orkut, nesse momento, foi quando você conheceu as favelas brasileiras que você descobriu esse Cristo que é até parecido aí com você, né? Com seus cabelos crespos. Foi na favela que você descobriu isso ou foi antes? Você já tinha descoberto? Não. Foi lendo os livros na Amazônia, quando eu viajava, da teologia da libertação. Foi lendo Boff, foi lendo Pedro, foi lendo Dom Eda Câmara, foi lendo As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano. Uhum. As Veias Abertas da América Latina. Né? Foi lá que eu, né, fiz uma analogia com tudo que aconteceu na minha vida. Eu falo, cara, esse Cristo, brother, é esse mesmo, de cabelo crespo, né, que pisa os becos e vielas, que pisa, né, todas as, né, que vai até as cordilheiras, né, até digamos, as montanhas do Peru, que desce para a Bolívia, seguindo as veias abertas da América Latina. Certo? Então, uma das músicas, Ana, que eu amo bastante, né, é Guaranis, canta Guaranis. Ai, que saudades, né? Cara, essa música para mim diz tudo, esse cântico diz tudo na minha vida como missionário, diz tudo. Né? Então, eu vejo que você teve toda uma sustentação teórica antes de você chegar e efetivamente pisar nas favelas brasileiras, não é isso? Com certeza, porque eu passei anos de estudando e mais perdendo sono, porque eu sabia que ia ter que pegar nas coisas teóricas. Eu sabia. Eu sabia que eu tinha que pegar nas coisas teóricas. É isso certo? Aí. Eu sabia. Eu sabia. Então tá, então você descobriu esse Cristo através da teoria e depois você foi vê-lo na prática, né? Foi vivê-lo isso. Na Vila Prudente. Na Vila Prudente, nosso quilombo. O quilombo aí de vocês em São Paulo, né? E você está na Vila Prudente há quantos anos? Vai fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos. E dia 16 de dezembro agora vai fazer também 11 anos que eu fui ordenado padre. 11 anos, né? Olha eu te falo, então... vivi feliz. Vivi feliz. Isso vivi muito feliz. Eu sou feliz no que eu faço. Eu amo o que eu faço. Maravilha. É a sua vocação mesmo, né? Realmente era a sua vocação ser sacerdote, né? Amo o que eu faço. Porém, incomoda, viu? Incomoda. Aí nós vamos chegar nessa parte que incomoda. Eu vou falar aqui sobre as informações que eu consegui apurar e que chegaram até mim sobre o que aconteceu recentemente, que tem causado aí alguns problemas, né? Pelo que eu pude apurar, no dia 28 de outubro, né, desse ano de 2022, você foi chamado para dar uma bênção, né? Com outras religiões também que estariam presentes, né? Inclusive religiões de matriz africana. De matriz africana, isso. Era para dar uma bênção em um casamento civil, né? Organizado pela prefeitura e pelo cartório civil Franco da Rocha, né? E nesse casamento tinham 20 casais no total, né? Sendo que 3 desses casais eram homoafetivos. Né? E então você foi chamado para dar a bênção, e claro, deu a bênção, né?
E depois disso, o que a gente soube, né, é que o bispo de Bragança Paulista teria ido Reagido, lá né? falar alguma coisa, reagido, né, de forma ruim a essa sua atitude, foi conversar com Dom Odilo, né, e o Dom Odilo, então, lhe chamou, né, para dar explicações, né, você foi lá dar as explicações para o Dom Odilo, e apesar das suas explicações, o cardeal Dom Odilo comunicou seu afastamento das atividades públicas, como celebrar missas e sacramentos de forma pública. Eu quero que você primeiro me diga se a história é essa mesmo, se eu estou falando o que é o correto, né? Se as minhas informações estão certas. E como é que você está reagindo a tudo isso? Como é que está sendo a sua forma de reagir a essas punições? Pode falar, a palavra é sua. Essa versão, Ana, essa versão. Mas antes do Dom Odilo me chamar, eu fui chamado pelo bispo da região Belém, que eu pertenço, né? Eu expliquei minhas versões. Eu fui dar uma bênção. Eu não fiz um casamento, não fiz. Eu não fiz casamento. Eu dei uma bênção, como dou bênção para cachorro, para gato, para carro, para casa, para barco. Inclusive, é uma tradição da Igreja Católica eu dar dei uma bênção ao patrimônio, né? Isso. Da bênção à casa, da bênção a carro, né? Por que não poderia ser Exatamente. para homossexuais? Qual o problema? Eu não poderia falar para os 3 casais homoafetivos, saiam agora, porque agora eu vou dar a benção. Ana, eu sou preto, eu vim do gueto. Qualquer esquina que eu cruzar para eu ser morto, simplesmente para minha cor da pele. Certo? Então, a pauta que a gente carrega é isso. Eu, como espiritano, eu carrego essa pauta. Não podemos ficar calados diante das injustiças. Explica pra gente um pouco, Assis. Eu acho que seria interessante para quem não está no universo católico, o que significa ser espiritano? Espiritano é uma ordem religiosa que nasceu na França, né, em 1703, né, por 2 jovens, Poulard de Place e Lieberman, e os caras justamente tentaram ir nas periferias do mundo e fazer o bem, certo? E eu entrei nessa ordem por conta disso. Achei uma coisa bonita, certo? Ir, anunciar e denunciar. Anunciar e denunciar. É o profetismo, né? É o anúncio e a denúncia. Exatamente. Então, eu entrei nessa ordem por conta disso, e como eu te falei, entrei em 2001, e sou feliz no que eu faço, né? E sinto feliz no que eu faço até hoje, né? Mas você realmente, como você falou, você apenas abençoou pessoas, né? Somos todos seres humanos e você abençoou pessoas. Você tem tido, eu tenho visto nas redes sociais, você tem tido bastante apoio, né? De outros padres. Como é que está sendo essa rede de apoio para você? Porque eu não tenho rede social, sabe? Não tenho. Acompanho, né? Mal e mal eu tenho WhatsApp. Você só tem o WhatsApp, que já é uma rede poderosa. Mas eu falei para o cardeal, falei para os meus superiores, eu estou feliz porque o meu crime foi benzer pessoas. Não foi questão de pedofilia, não foi questão de roubar dinheiro do dízimo da igreja, não foi questão de separar famílias, foi simplesmente benzer pessoas. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Então, a minha consciência, ela está tranquila. Tranquilíssima. Certo?
Muita gente tem visitado aqui em casa, amigos, padres, sabe? Lancelotti, galera, sabe? Chegando mesmo, solidaridade, né? Tem alguma coisa A que eles gente lhe fica... falaram que você gostaria de passar? Por exemplo, Padre Júlio Lancelotti lhe falou alguma coisa em especial? O que eles falam para você? O Júlio fala coragem, irmão. Coragem e não desanime. Não deixe cair a profecia. Citando Pedro. Sim, verdade. Ai, então, padres a caminhar também, ligaram, têm conversado comigo, né? Ana, eu estaria com vergonha se eu tivesse feito algo de erradíssimo, sabe? Mas o que eu fiz foi benzer pessoas. Isso Perfeito. para mim, eu vou andar na rua de cabeça erguida. Mas esses caras que me condenaram não vão dormir tranquilos. Como é que pode? Não vão. Eu não digo necessariamente dos caras que te condenaram, mas nós vivemos num sistema que, de modo geral, se escandaliza mais com o fato de se benzer pessoas que são homoafetivas do que com a fome, com a miséria, não é? Isso. Nós vivemos nesse sistema com racismo, com preconceito, com a discriminação, com a xenofobia, you know? Os caras se preocupam muito mais com a moral do que, né, ver o nosso povo comendo. Isso. Eu vi algumas declarações de pessoas na internet dizendo que acreditam que você está sendo perseguido mais por você ser negro, por você ter o cabelo rastafari. Você acredita que se fosse um outro padre, de repente um padre branco e tal, não teria sofrido esse tipo de penalização? Você acredita que você está sendo perseguido por ser negro ou não? Eu indubitavelmente acredito. Indubitavelmente. Que não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez e nem será a última vez. Mas que esse quesito conta também. Conta. Incomoda. Nunca usei Clergyman. Nem sei o que é isso. Nunca usou Clergyman? Nem sei usar. Nem sei o que é isso. Mas isso não me faz menos nem mais. Sabe? A minha túnica que eu uso, sempre colorida. Quem me conhece sabe disso. Incomoda porque eu tô, de verdade, eu não tô assim, né, implorando. Se eu fizesse algo de errado, eu estaria pedindo perdão. Certo? Mas eu acredito nesse Jesus. Exatamente. Eu acredito nesse Jesus que acolhe pessoas. Ninguém consegue imaginar Jesus. Eu acho que, olha só, Padre Assis, nem aqueles que te condenaram conseguem imaginar Jesus chegando nesse ambiente, nessa festa, e expulsando os casais homoafetivos, dizendo: olha, vocês saem agora porque eu vou abençoar só os outros. Não é? Jesus não faria isso jamais. Né? Então. Nunca mesmo. Nunca. Por isso, é a primeira vez que eu estou falando disso. Eu estou triste porque, né, eu amo o que eu faço, sabe? Eu amo o que eu faço e fui feliz e sou feliz no que eu faço. Aliás, você falou que é a primeira vez que você está falando disso. Eu quero agradecer por você estar falando disso pela primeira vez comigo. Sabe? Eu, né, já fui em São Félix, do Araguaia, na Caminhada dos Mártires. Aliás, foi um gás para mim. É um gás. Eu fui esse ano, eu fui em julho desse ano. Eu também, eu estava lá. Então estávamos lá, mas não nos conhecíamos. Estávamos lá. Eu estava lá. Eu fui com o meu povo. Eu fui. Porque eu acredito nisso.
ao mesmo tempo, eu pertenço a uma ordem religiosa, sabe? Então, eu não posso... Tenho muita responsabilidade porque tem um nome, né? Não sou eu. Tem outras coisas a ver além. Claro. Eu queria ser, de verdade, julgado pelo tribunal eclesiástico. Mas existe essa possibilidade, Assis? Eu confesso que não sei. Existe a possibilidade de você recorrer a um existe, tribunal mas eclesiástico? Recorrer ao Papa, isso. sei lá? Não, o Papa não, mas porque estamos falando de questões, né, digamos, né, da igreja local, né? Porque essa Não precisa norma, essa norma, nem o Dom Odílio consegue revogar. Essa norma, né, de não benzer casais homoafetivos. Essa norma é da Igreja Católica Universal. Sim, mas a norma, pelo que eu entendo, corrige-me se eu estiver errada, é de não poder celebrar o casamento dos casais homoafetivos. Isso, Não é isso? Você não celebrou o isso. casamento, você apenas deu uma bênção, Não, é diferente, não é? dei uma benção, mas estão falando que eu fiz simulação de um casamento, né? Entendi. Na Aí já é punição, fake news. certo? Aí é fake news, é mentira. Isso. Para mim por isso que eu tô falando, é muito triste isso, né? Porque me falaram, né? Alguém foi falar pro bispo, mas a minha palavra também não, né? Não foi levada em Não, consideração a sua palavra, você não. acha isso? Talvez porque também eu conversei com ele, com o cardeal, conversei. Tudo bem, sabe? Eu conversei, né? Santista, Wanda. Uhum. Eu conversei, certo? Mas Qual é essa língua que vocês conversam aí? Essa pessoa que vem aí falar com você fala uma língua que... Qual é a língua? É a língua de Cabo Verde? Qual é a língua? sim. Mas sabe? Então, eu conversei, ponto. Né? Conversei, eu te falo, eu respeito a nossa igreja, eu amo a nossa igreja, mas também tem coisas que não dá, sabe? Não estão certos. Porque, Ana, se a gente for ver, no século XV, quando chegaram os portugueses, a grande questão teológica era: os povos originários tinham alma ou não? Exato. Eu inclusive, estou estudando isso. Eu vou fazer um mestrado, eu vou estudar os povos indígenas, eu estou estudando. Exatamente. O povo africano tem alma ou não? Aí você vai, você encontra, por exemplo, né, o nazismo. Você acorda, os judeus não são pessoas. Extermina, né? Agora, hoje, em pleno século XXI, estamos debatendo se é justo ou não benzer casais homoafetivos. É um retrocesso, então, né? Parece que não avançamos. Né? Se ontologicamente são, mas não existem. Mas, cara, isso, você está vendo a coisa? Ontologicamente são, mas não existem. Ontologicamente, como os escravos eram, mas não existiam, porque eram objetos. Eram coisas. Eram coisas que você pode até mudar de cidade, de proprietário, de patrão. Eram coisas. Isso é muito sério, cara. Ontologicamente, as pessoas são, mas não existem. Isso é muito grave, realmente. Né? Sabe? Ontologicamente falando. Agora eu quero te perguntar, Padre Assis. Muitas pessoas consideram que o fato de alguém
que tem as suas ideias, estar dentro de uma hierarquia como a da Igreja Católica, né? De uma instituição tão conservadora historicamente, né? Que seria uma incoerência ou que seria uma coisa ineficaz, né? Porque, no fundo, você está tentando mudar as coisas dentro da igreja, mas que, no final das contas, você não conseguiria mudar. Como é que você vê isso, né? O que te move a estar dentro da igreja, tentando mudar o mundo, mas dentro de uma instituição como a Igreja Católica? Cara, é simplesmente porque Cristo é muito maior que a Igreja Católica. Cristo é muito maior que a minha congregação. Né? Então, o fato de estar dentro, eu todo dia tentei, esses 10 anos, trabalhar. E trabalhei, viu? Pelos esses becos e vielas, trabalhei. E a nossa presença aqui, sei lá, salvou vidas. Salvou vidas. Eu tenho consciência disso. Você tem exemplos, algum exemplo, pelo menos, de alguma situação assim muito forte que você viveu nesses 10 anos e que tenha salvado vidas de pessoas? Cara, as enchentes, as enchentes, incêndios. As enchentes, organizamos mutirões, organizamos cestas básicas, a pandemia também, sabe? Por isso que eu falo, eu sou feliz no que eu faço. Eu sou feliz no que eu faço, né? E faria novamente. Porém, a instituição, ela em si também, ela tem né, as suas regras, que nem sempre concordamos, não concordamos. Porém, para você fazer um bem maior, tem que estar dentro. Tem que estar dentro às vezes, tem que estar dentro. Só que, né, eu hoje me vejo, né, que eu, sinceramente, eu tô dentro, tô e não tô. Você, em algum momento, pensa em sair? Em algum momento passa pela sua cabeça, vou abandonar a igreja, vou fazer outra coisa, ou não? Não, porque o meu Cristo é um Cristo livre. Não tem amarras, não tem amordaça, não tem algemas, não tem. Então, não, isso não passa ainda pela minha cabeça, ainda, não passa, porque eu acredito nisso, cara. Quero estar dentro, respeitar os outros, respeitar a instituição, mas também eu quero ser eu, jovem preto, vindo do gueto, com 39 anos de idade. Só 2 com anos seu a mais cabelo do que rastafari. eu tenho 37. Você com seu cabelo rastafari, Sabe? eu aqui com a minha cara dos portugueses colonizadores, mas com o mesmo ideal. Nós temos aqui o mesmo ideal. Você quer falar mais alguma coisa, padre? Pode falar mais alguma coisa que você queira falar. Você disse que acredita ainda na Igreja Católica, então você acredita que você acredite que essa punição pode ser revertida ainda, né? Isso eu não sei, certo? Mas só sei uma coisa. Eu pisei as terras, né, vermelhas de Araguai. Perfeito. Eu pisei. Aquelas terras têm poder. Tem poder. É um poder do povo, um poder coletivo do povo. Exato. A gente, né, eu, sinceramente, eu não tô com raiva. Eu tô sentindo injustiçado, mas com raiva não tô, porque raiva me aprisiona, não quero sentir isso. Eu sou livre. Eu sou cidadão do mundo. Eu sou cidadão do mundo.
Olha, Padre Assis, você me lembra cara muito que... o Pedro Casaldáliga, viu? Vou lhe falar, esse é um grande elogio, porque tudo que eu estudei sobre o Pedro, tudo que eu convivi com o Pedro, ele tem um poema que ele mandou para a mãe dele, e que ele diz para ela... O Pedro veio para o Brasil em 1968, nunca mais voltou para a Espanha, nunca mais viu a mãe dele, Isso, né? sim. E ele mandou uma carta para ela em que ele pedia para que ela rebatizasse ele e que ela chamasse ele de Pedro Liberdade, né? Ele queria ser chamado de Pedro Liberdade. Então, essa sua alma livre e tudo, né, me emociona muito nesse sentido. E eu torço muito, realmente, estou aqui na torcida e vou ajudar no que for possível para que você continue podendo fazer a sua missão aí na Vila Prudente ou aonde precisar, né? Exato, exato. Né? E mais, Ana, eu não tô, tipo, não tô triste porque eu vou falar para o meu sobrinho, para minha sobrinha, que eu fui suspenso porque benzi pessoas. Ah, tio foi suspenso, o que aconteceu, tio? História. O seu tio benzeu pessoas. Eram homoafetivas, eram negras, eram brancas, e vou continuar benzendo. Eram pessoas. Isso. É isso aí. Não, pessoas. Pessoas. Acima de tudo, pessoas. Seres humanos, exato. não é? Hoje... Seres humanos. Exato. Então, eu fico... A minha consciência, eu durmo em paz. Eu durmo em paz mesmo, Ana. Eu, quando coloco a minha cabeça, esses dreads, de 31 dreads no travesseiro, 31. durmo em paz. 31. 31. Eu vi uma entrevista que você fala que a sua mãe não gosta muito, não, né? Não. Ai. Mas todo o meu estilo é um ato político. Claro. O meu estilo já é um ato de resistência, sabe? O meu estilo já é um ato de resistência. A sua existência, o fato de você estar aí na Vila Prudente com esse seu estilo já é um grande ato político, sem dúvida. Mesmo amanhã, mesmo não estando aqui, estaria feliz, não é mesmo? Porque eu amei meu povo, amei Vila Prudente, amo até hoje. Eu vou sair daqui contrariado, mas eu tatuei os nomes das pessoas na minha cabeça, tatuei no meu coração. E Vila Prudente sabe disso, né? Então é isso, cara, é isso. Perfeito.